Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, obrigada pela vida dos meus irmãos. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida também. Me ajude a ser útil na vida dos meus irmãos. Se eu não conseguir falar ou expressar da forma correta, que o Senhor, Espírito Santo, me ajude a transmitir, a ser ponte, a ser instrumento do Senhor nesta manhã para abençoar a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amores, bom dia Janete, bom dia Luzmar, bom dia Rick, oi Rick, bom dia, Jadielson, Selma, parece que é Selma, né gente, Selma, Adriana, Marcinha, Georgeta, bom dia, obrigada pela presença de vocês. Aqui também temos a Luzia, o Arthur, muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? É muito bom ter vocês aqui, vale muito a pena acordar e repartir minha devocional com vocês sempre estão por aqui. Oi Maria José Correia, obrigada pela presença. Oi Moacir. Oi, Osvaldo. Bom dia. Sejam bem-vindos, tá? Obrigada. Dilza, Edna, obrigada. Provérbios 28, 1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Como está sua coragem? Como está sua coragem? Às vezes nós sempre buscamos, às vezes queremos buscar a saída mais fácil. Às vezes a gente fica querendo fugir das situações, fugir dos confrontos, porque cada um de nós carregamos uma história. Carregamos conosco os nossos traumas, as nossas dificuldades. Eu fico observando aqui em casa, nós somos em 4, né? Como nós somos bem diferentes um do outro, né? E eu acredito que com você é a mesma coisa. Por exemplo, o que é muito difícil para o meu marido encarar, enfrentar, para mim é uma coisa de boa, tranquilo. Meus filhos também. O que é difícil para mim, para eles é tranquilo, é fácil. Porque cada um tem sua luta, cada um tem sua dor. E eu estava assistindo uma pessoa falando, eu não vou lembrar o nome, gente, eu sou ruim de nome. Falando que a questão da empatia, ela não existe. É meio afrontoso dizer isso, né? Que a empatia não existe. Talvez você não concorde. Eu concordei. Eu concordei com essa fala. A Bíblia não fala sobre empatia. A Bíblia fala sobre compaixão. Nós termos compaixão das pessoas. Compaixão, a gente ter misericórdia das pessoas. Mas empatia é você se colocar no lugar do outro. E o único que foi capaz de se colocar no lugar do outro, o único que foi capaz de assumir o nosso lugar, chama-se Jesus, o Cristo de Nazaré. Porque por mais que você se coloque no lugar do outro, você não vai pensar como o outro pensa. Você vai pensar como você pensa. Você se imagina na mesma situação que aquela pessoa está, e imaginar estar na situação de alguém não é estar no lugar de alguém. O único que se colocou em nosso lugar chama Cristo, o Cristo de Nazaré. Por isso que nós precisamos estar conectados a Ele para termos ousadia, para termos coragem para enfrentar os nossos dias. Porque cada um de nós temos leões diferentes. Cada um de nós temos reis diferentes para estarmos na presença, para enfrentar nossos desafios, as nossas angústias. Então, assim, eu fiquei pensando, esse negócio de empatia realmente não existe. Que por mais que você se imagine no lugar do outro, você jamais estará no lugar do outro. Porque você se colocando no lugar do outro, você continuar sentindo, tendo sentimentos e tendo pensamentos da sua cabeça, não da cabeça do outro. Porque só quem passa é que sabe. Só quem está na pele é que sabe. Então, por isso que na Bíblia não existe nenhum versículo que fala de empatia. Porque esse negócio é impossível, é uma coisa criada por nós. Temos que ser empáticos.
E Jesus nos ensina a termos compaixão. Tipo, eu não sei o que é estar no seu lugar, mas eu me compadeço. Eu sofro junto com você por você passar por isso ou ter passado por isso. Não dá para imaginar o que você passou, o que você sentiu. Convenci você que empatia não existe? Brincadeira, minha função aqui não é convencer você. Tô só soltando aqui alguns pensamentos, compartilhando com vocês alguns pensamentos que eu tive essa semana. E aqui tá falando que o ímpio, ele foge embora ninguém o persiga. A pessoa que não conhece a Deus, a pessoa que não tem intimidade com Deus, ela está sempre adiando os seus problemas, colocando embaixo do tapete, adiando conversas difíceis. Mas se você é alguém que se diz cristão, alguém que conhece a Jesus, que já tem essa intimidade, que você já admite que o poder de Deus é quem te sustenta, é quem coloca você de pé, admitir isso e crer nisso te justifica, te torna justo. E o justo, ele não corre dos problemas, ele não foge das situações difíceis. Só que ele tem algumas atitudes antes de tomar essas decisões. Eles se colocam diante daquele que é justo e que justifica para enchê-lo de coragem e ousadia, porque o único capaz de derramar um espírito de ousadia dentro de nós é Deus. É Deus. Lá em Gênesis 15:6 fala: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Porque Abraão creu, porque Abraão tinha um relacionamento com Deus, ele foi justificado. Ele se tornou justo. E aqui fala que o justo, ele não foge dos problemas. O justo não foge das situações. Depois veio Jesus ainda na cruz do Calvário, derramou o sangue precioso dele na cruz do Calvário para nos justificar perante Deus, nos tornar limpos, justos. Porque o que nos faz querer nos esconder, querer fugir, é um coração devedor, é um coração que não se sente autorizado por causa do pecado, por causa da falta de comunhão com Deus, não se sente digno de enfrentar as situações porque se sente sozinho, se sente incapacitado. E hoje eu quero dizer para você, se você dobrar os seus joelhos diante de Deus, você estará de pé em qualquer situação difícil e diante de qualquer pessoa que te afronta, diante de qualquer pessoa que te humilha, porque aquele a quem você se rende, ele é poderoso. Ele é poderoso para te colocar de pé, para te dar ousadia, para resolver as situações difíceis da sua vida. Deus, ele não é intimidado por nenhuma figura de autoridade. Nenhuma figura de autoridade nessa terra pode intimidar o nosso Deus. E toda a ousadia que você tem e coragem para enfrentar os seus dias, sem antes dobrar o seu joelho e se render a Deus, você vai se dar mal. Porque é Deus que te enche de coragem e de força para enfrentar seus desafios. Se você anda por aí, se defendendo, cheio de argumentos, falando na força do seu braço, uma hora você não vai resistir o peso dessa ousadia. E vai surtar. Porque não é fácil enfrentar, calçar os sapatos que você está calçando. Você precisa entender que o Cristo de Nazaré é o único que assume o seu lugar na história. Então, antes de qualquer decisão difícil, antes de qualquer conversa difícil, antes de você enfrentar qualquer dia mau, você precisa se render, dobrar os seus joelhos e se render àquele que Criador de todas as coisas, que pode abrir a porta que está fechada aí para você. Às vezes você está num lugar que tem só muro, não existe nenhuma porta. Deus vai trazer à existência uma porta, uma estratégia, uma saída para você. Mas muitas vezes o que nós temos feito, ou é ir na força do braço, na coragem da nossa ousadia, dos nossos temperamentos, e a gente acaba se dando muito mal. Ou às vezes a gente foge. Foge, e cadê a coragem do leão? Virou um gatinho, né? Se escondendo e fugindo da situação. E hoje esse texto é para você. Se você parou aqui, não é para ninguém que está fora daqui, não. É para você.
O ímpio foge embora ninguém persiga. A pessoa que não conhece a Deus, ela vive em fuga. Vive com medo. E se você é justificado, se você é justo, se você crê em Deus, você precisa alinhar seu discurso ao que você está fazendo. Se você é justo, você tem a coragem como leão. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Então você tem a coragem dele. E a coragem muitas vezes não é ficar aí falando. A coragem muitas vezes é ficar calado diante de Pilatos. É ficar calado diante dos senhores e doutores da lei. Porque às vezes a gente acha que ter coragem, ter ousadia em Cristo é falar, falar e falar. E às vezes a coragem e a ousadia que você precisa é de ficar calado. Mas às vezes você precisa estar diante de reis, de pessoas poderosas, de pessoas que você acha que é mais importante que você, e você precisa falar. Se você for sem se render ao Deus que te torna justo, você não terá a coragem do leão da tribo de Judá para resolver suas situações e suas lutas e guerras, né? Lá em Esther, eu sugiro a leitura do livro de Esther para você, é um livro maravilhoso. Lá em Esther 4:16, quando ela foi desafiada pelo tio a defender o povo, para o povo não morrer nas mãos do inimigo, ela falou assim, olha, botou todo mundo para orar e jejuar. Depois que nós orarmos, depois que nós jejuarmos, Esther estava dizendo, depois que todos nós, não só eu, todos nós nos rendermos, eu me colocarei de pé na frente do rei, mesmo sendo contra a lei. Sabe por quê, gente? Quem está cheio do fruto do Espírito, não existe lei contra o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele entra. Ele tem acesso ao coração da humanidade. Qualquer lugar que você precise de entrar, se você estiver cheio do fruto do Espírito, não existe nenhuma lei que pode barrar o fruto do Espírito. Até aqui em casa, assim, na convivência do dia a dia, eu tenho isso. Sempre tive isso. Sempre quando eu precisava ter uma conversa difícil com o meu marido ou com os meus filhos, sempre que eu ia na minha justiça, na minha força, dava ruim. Mas sempre quando eu queria, ou sempre quando eu quero ter sucesso em alguma conversa difícil aqui em casa, eu oro antes. Eu me dobro, eu me rendo antes. E como a conversa fica diferente. Aqui, Esther 4:16, ela convocou todo mundo para orar e jejuar, porque ela iria enfrentar uma situação difícil, ela precisava estar cheia de Deus, cheia de ousadia e de coragem. Ela sabia que ela não tinha aquela coragem, mas ela sabia que ela tinha um Deus, que ela já tinha, através das histórias que tinha ouvido do passado, dos livramentos que teve lá no passado, ela já sabia que se ela se rendesse, se curvasse ao Deus Todo-Poderoso, mesmo sendo contra a lei, ela aparecer na frente do rei para pedir misericórdia pelo povo, aquela situação, ela iria ser poupada a vida dela. Então ela foi ousada, Esther foi ousada e foi lá. O profeta Elias também foi. O profeta Elias, o pessoal só lembra do profeta Elias quando ele está fugindo, quando ele está na depressão. Mas o profeta Elias, ele era ousado. Ele era ousado. O rei Acabe estava bravo com ele. Falou que ele estava perturbando demais o povo. Falou que não era para chover e fazia tempo que não chovia por culpa de uma profecia do profeta Elias. E estava bravo procurando ele, querendo, como é que fala? Castigar o profeta Elias, né? Então estava atrás dele. E aí o profeta Elias, lá em 1 Reis 18:15, falou assim, não, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, que hoje eu me apresentarei ao rei Acabe. Então não precisa dele me procurar mais. Eu mesmo vou estar na presença dele, correndo o risco de morte. E ele se dispôs aí. Quem é o rei que você precisa enfrentar? Qual é a conversa difícil que você precisa ter? Qual é o problema difícil que você tem que resolver? Se renda primeiro a Deus. Se renda. Conta para Ele sua angústia. Então não importa qual é a autoridade na sua vida que você precisar enfrentar.
Se você dobrar os seus joelhos, Deus vai te colocar de pé em qualquer situação que você precisa enfrentar. Porque os justos são corajosos como o leão da tribo de Judá. Jesus, o Cristo de Nazaré, o único que pôde colocar e assumir o nosso lugar, pode sentir a nossa dor. E ele nos ensina a termos uma conexão o tempo todo com o Pai. Porque Jesus, se você for ver a história dele, o tempo todo ele se retirava para orar. Um tempo que ele tinha, Cadê Jesus? Se retirou para orar. Onde está Jesus? Está orando, está falando com o Pai. Está em conexão. Uma pessoa que vive conectada com Deus e se rende de joelhos na presença de Deus é uma pessoa que o Espírito Santo derrama do fruto. E qual que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a chave para você ter acesso ao coração das pessoas difíceis. É a chave para você ter acesso à solução das situações difíceis. O fruto do Espírito é que te dá as estratégias para você ter a ousadia do leão, da tribo de Judá. Ser ousados como o leão. Você sabe que o leão não precisa nem rugir, né? O leão, só a presença dele já humilha os adversários. O leão, só dele estar ali, ele já demonstra autoridade. E toda vez que você for enfrentar uma situação difícil, que antes você não fizer como Esther, se render a Deus, conversar com Deus, você não vai estar como um leão. Quando você vê, você já está... Aquela situação não vai. Porque o que você está usando para enfrentar suas situações difíceis é o seu conhecimento, é a sua força. E o seu conhecimento e sua força, elas são limitadas. O fruto do Espírito tem a assinatura da eternidade. Ninguém pode parar um povo que busca a Deus. Ninguém pode parar um povo que ora. E às vezes, nessa situação difícil que você está, se você estiver cheio do fruto do Espírito, só a sua postura de leão, justificado, já vai ser suficiente para resolver sua história. O fruto do Espírito, para terminar aqui, Gálatas 5:22, é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. O fruto do Espírito é a chave para você ter suas conversas difíceis. O fruto do Espírito é a chave para você ter acesso ao coração das pessoas. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida. Eu não sei qual é o rei que você vai precisar enfrentar. O rei que eu estou conversando aqui são as pessoas que você precisa ter conversas difíceis, precisa resolver suas coisas. Lembre-se, o ímpio foge, embora ninguém persiga ele. É a própria mente. Mas os justos são corajosos, como o leão. Então, não tenha medo de resolver suas situações difíceis. Se renda, dobre os seus joelhos diante de Deus e Deus vai te colocar de pé nas situações difíceis que você enfrentar. Que Deus abençoe seu dia. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença. O Senhor conhece cada um que está aqui. O Senhor sabe qual é a luta, qual é a dor que cada um passa. Eu não posso nem imaginar. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toque no coração dos meus irmãos neste momento, para que eles se rendam e se dobrem diante do Senhor. E os coloque de pé nos impossíveis deles. Os coloque de pé nas conversas difíceis. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, os tornem ousados como leão. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que essa ousadia, se essa ousadia for necessário se calar diante de situações, que eles se calem sabendo que o Senhor é a autoridade máxima e todo joelho se dobrará diante da tua presença. Nenhum coração pode resistir ao toque do Senhor. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você estiver com alguma enfermidade no seu corpo agora, eu ministro cura sobre você. Se a sua enfermidade é na alma, no pensamento, seu coração está aflito, ansioso, está te sufocando, em nome de Jesus, abre os seus olhos, olha para as correntes que você às vezes deixou prender, você mesmo se deixou prender.
Desembarace de todo esse peso e siga para o alvo. E seja curado agora as suas emoções, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Essa live vai ficar salva no Instagram. Você pode curtir, pode comentar e pode compartilhar, tá bom? Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.